Eles foram os primeiros humanos, o ponto de partida de toda a história. Adão e Eva. Sua jornada é uma narrativa de paraíso perdido, escolhas cruciais e consequências que moldaram o destino da humanidade. Mas, enquanto sabemos sobre o fruto proibido, a queda e a expulsão do Jardim do Éden, uma pergunta continua intrigante: como eles morreram? Imagine viver quase 1000 anos, testemunhando a civilização nascer, seus filhos crescerem e os ecos de uma decisão que alterou para sempre o rumo da humanidade. Como foram os últimos momentos de Adão e Eva? Eles estavam cheios de arrependimento ou agarraram-se à promessa de Deus sobre um redentor? Hoje, convidamos você a mergulhar conosco em escritos antigos, descobertas arqueológicas e profecias bíblicas para reconstruir os últimos capítulos da extraordinária vida de Adão e Eva. Descubra a história não contada de sua queda, sua perda de um paraíso perfeito e a esperança duradoura que eles passaram às gerações futuras. Não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar essa mensagem com amigos e familiares. Sua interação ajuda a manter viva essa jornada de descobertas bíblicas. Vamos juntos voltar ao início de tudo e desvendar os mistérios do legado de Adão e Eva. A história da humanidade começa no Jardim do Éden, um paraíso perfeito criado por Deus, repleto de árvores que eram agradáveis aos olhos e boas para o alimento. Nesse ambiente ideal, Deus deu a Adão um comando direto e profundo, registrado no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17. Você pode comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não deve comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no dia em que dela comer, certamente morrerá. Esse aviso marcou a introdução do conceito de morte nas Escrituras. Mas o que Deus quis dizer com certamente morrerás? Seria uma morte física imediata ou havia algo mais profundo envolvido? No original hebraico, a palavra usada para morte é mot, que vai além do simples fim da vida. Ela significa separação. Esse termo é carregado de significado e sugere tanto uma dimensão física quanto espiritual. Quando Deus pronunciou essa sentença, ele revelou 2 tipos de morte que seriam consequência da desobediência. 1. Morte espiritual. O impacto imediato do pecado foi a separação espiritual entre Deus e os humanos. Assim que Adão e Eva comeram do fruto proibido, experimentaram a morte espiritual, que é a perda de comunhão com Deus. No capítulo 3, versículo 8 do livro de Gênesis, lemos que eles se esconderam entre as árvores ao ouvirem Deus se aproximando. Esse ato de se esconder simbolizava vergonha, perda da inocência e o rompimento da conexão com seu Criador. 2. Morte física. Apesar de não morrerem fisicamente naquele instante, o processo de envelhecimento e decadência começou. Antes da queda, Adão e Eva tinham acesso à árvore da vida, que representava a imortalidade. Contudo, ao pecarem, perderam essa oportunidade. No capítulo 3, versículo 22 do livro de Gênesis, Deus bloqueou o acesso à árvore da vida, marcando o início da fragilidade física que culminaria na morte. A queda trouxe também a expulsão definitiva do Éden. No capítulo 3, versículos 23 e 24 de Gênesis, lemos que Deus baniu Adão e Eva do jardim, colocando querubins e uma espada flamejante para guardar o caminho à árvore da vida. Esse ato não foi apenas físico, mas profundamente simbólico, representando a perda do relacionamento direto e íntimo que tinham com Deus. Imagine o choque e a tristeza que Adão e Eva sentiram ao deixarem para trás o único lar que conheceram. Um lugar de beleza indescritível, onde não havia dor, sofrimento ou falta. Agora eles enfrentavam um mundo completamente diferente, cheio de incertezas, dores e a constante presença da morte. A nova realidade foi marcada pelo trabalho árduo e sofrimento. Nos versículos 17 a 19 do capítulo 3 de Gênesis, Deus descreve as consequências do pecado de Adão. Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, e você comerá as plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, pois dela você foi tirado. Porque você é pó, e ao pó voltará. A terra, antes fértil e generosa, agora resistia aos esforços de Adão. Espinhos e ervas daninhas simbolizavam a luta constante pela sobrevivência. Cada gota de suor e cada colheita difícil era um lembrete do estado decaído da humanidade. Mesmo em meio a essa nova existência de dor e luta, Deus demonstrou que não os havia abandonado completamente.
No capítulo 3, versículo 21 de Gênesis, Deus fez roupas para Adão e Eva, cobrindo sua vergonha com peles de animais. Esse ato de provisão era um sinal de cuidado e misericórdia, mostrando que, apesar de suas falhas, Deus ainda os amava. Após a queda, Adão e Eva começaram uma nova vida fora do Jardim do Éden, um mundo completamente diferente daquele que haviam conhecido. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 23 e 24, lemos que Deus os expulsou do Éden, ordenando que trabalhassem a terra de onde haviam sido formados. Ele colocou querubins e uma espada flamejante ao leste do jardim para impedir o acesso à árvore da vida. Essa expulsão não foi apenas física, mas profundamente simbólica. Marcou o rompimento do relacionamento íntimo que tinham com Deus. O que antes era um ambiente de paz, abundância e comunhão direta com o Criador, tornou-se um mundo de esforço, sofrimento e luta pela sobrevivência. A nova vida era marcada pelo trabalho árduo, conforme descrito no livro de Gênesis. Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Adão e Eva enfrentaram as consequências dessa maldição de maneira intensa. Desafios ambientais. A terra, que antes produzia abundantemente, agora resistia ao cultivo. Espinhos e ervas daninhas simbolizavam a luta constante para obter sustento. Descobertas arqueológicas na região da antiga Mesopotâmia, frequentemente associada ao Éden, mostram indícios de sistemas rudimentares de irrigação, evidenciando o esforço humano para lidar com solos difíceis e climas imprevisíveis. 2. Doenças e mortalidade. Antes da queda, Adão e Eva viviam em um estado de perfeição, livres de enfermidades e da morte. Após o pecado, passaram a enfrentar o envelhecimento, a vulnerabilidade e a realidade da mortalidade. Essa transição de um corpo perfeito para um estado de fragilidade foi um lembrete constante das consequências do pecado. 3. Esforços de adaptação. Adão e Eva precisaram desenvolver ferramentas e métodos de sobrevivência. De uma vida que consistia em colher os frutos do paraíso, passaram a trabalhar arduamente para garantir o sustento de sua família. Apesar das dificuldades, Deus mostrou que não os abandonara completamente. No livro de Gênesis, capítulo 4, versículos 1 e 2, lemos sobre o nascimento de Caim e Abel. Adão teve relações com sua mulher Eva, e ela engravidou e deu à luz Caim. Ela disse, com a ajuda do Senhor, tive um homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel. O nascimento de Caim e Abel trouxe esperança. Era um sinal de que, mesmo após a queda, Deus continuava cumprindo sua promessa de que Eva seria a mãe de toda a humanidade, como mencionado em Gênesis, capítulo 3, versículo 20. No entanto, essa alegria logo se transformaria em tragédia. O conflito entre Caim e Abel culminou no primeiro assassinato da história, descrito no capítulo 4, versículo 8 de Gênesis. Caim disse a seu irmão Abel, vamos ao campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Esse ato de violência trouxe uma nova dimensão ao impacto do pecado, mostrando como ele corrompeu rapidamente os descendentes de Adão e Eva. Para eles, essa tragédia foi devastadora. Não apenas perderam um filho amado, mas também viram como suas escolhas iniciais contribuíram para a violência e o sofrimento no mundo. Contudo, mesmo em meio à dor, Deus trouxe nova esperança com o nascimento de Sete, conforme registrado no capítulo 4, versículo 25 de Gênesis. Adão teve relações com sua mulher novamente, e ela deu à luz um filho a quem chamou de Sete, dizendo, Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Sete tornou-se a promessa de um novo começo, dando continuidade à linhagem que eventualmente levaria a Noé e, mais tarde, a Jesus Cristo. A vida fora do Éden era dura, mas cheia de momentos de propósito e redenção. Deus, mesmo diante do pecado, continuava sustentando e guiando Adão e Eva. E você já parou para refletir como as escolhas de Adão e Eva ainda impactam nossas vidas hoje? Compartilhe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais reflexões profundas sobre a história bíblica. Marque alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança e restauração. Após a queda, Adão e Eva viveram uma longa vida, marcada por desafios, arrependimento e esperança. No livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 5, lemos, Adão viveu 930 anos e morreu. Essa frase simples carrega um significado profundo. Adão, o primeiro homem, viveu quase 1 milênio.
Uma existência longa o suficiente para testemunhar o impacto de sua desobediência se espalhando através das gerações, mas também para observar a fidelidade de Deus em meio às consequências do pecado. Com a queda, a decadência física e espiritual tornou-se parte de sua realidade. Antes da desobediência, Adão e Eva tinham acesso à árvore da vida, que simbolizava a imortalidade. No entanto, após o pecado, esse acesso foi bloqueado, como lemos em Gênesis capítulo 3, versículo 24. A partir desse momento, seus corpos começaram a envelhecer. O processo de retorno ao pó, descrito no hebraico como afar, afl, simbolizava a fragilidade da humanidade e a separação do estado perfeito em que foram criados. Nos últimos anos de vida, Adão provavelmente passou muito tempo refletindo sobre o Éden, o relacionamento íntimo que havia perdido com Deus e as consequências de suas escolhas. De acordo com tradições judaicas, como o texto extra-bíblico A Vida de Adão e Eva, ele frequentemente reunia seus descendentes para contar sobre o paraíso perdido e a promessa de redenção que Deus havia dado em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Essa promessa, conhecida como o proto-evangelho, apontava para a vinda de um redentor que derrotaria o poder do pecado e restauraria a humanidade. Foi essa esperança que sustentou Adão e Eva em meio às dificuldades. Embora as Escrituras não registrem a morte de Eva, é provável que ela tenha ocorrido antes de Adão, como sugerem algumas tradições antigas. Mesmo assim, sua vida é lembrada como a de uma mulher que desempenhou um papel central no plano de Deus, sendo a mãe de toda a humanidade. Seu nome, que significa vida, é um lembrete de que, apesar das consequências do pecado, Deus continuou a trazer vida e esperança por meio dela. A morte de Adão, registrada em Gênesis, capítulo 5, versículo 5, encerrou um capítulo crucial da história humana. Ele foi o primeiro a experimentar o retorno ao pó, conforme a maldição mencionada em Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Pois você é pó, e ao pó voltará. Adão e Eva deixaram um legado que vai além das consequências do pecado. Eles são um símbolo da condição humana. Escolhas difíceis, erros profundos e a busca por redenção. Através deles, Deus começou a revelar seu plano de salvação, que culminaria em Jesus Cristo, o Redentor prometido. E agora, queremos ouvir você. Como a história de Adão e Eva ressoa com sua vida? Compartilhe suas reflexões nos comentários. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esta mensagem com alguém que precisa conhecer mais sobre o plano de Deus para a humanidade. Seu apoio nos ajuda a continuar explorando as verdades bíblicas que transformam vidas.